Oi, Juninho, boa noite. Vereador Dinei Torres, de São Miguel dos Campos, boa noite, vereador. Oi, Carolzinha, boa noite, amiga. Nossa convidada já chegou por aqui. Oi, Dan, boa noite. Bruna. Oi, Elison, beijão. Bruna, é só esperar você solicitar, tá? Que aí eu vou te aceitar aqui pra gente iniciar nosso bate-papo. Já vi que você entrou. Beijo, Juninho, pessoal de Maragogi. Beijo, minha secretária Maria, de Olho d'Água Grande. Beijão, Maria. Minha amiga Flora, jornalista maravilhosa. Boa noite. Bruna, você tá sem imagem? Deve ser... Alguém mais tá sem imagem? Porque pode ser alguma coisa com você aí, amiga. Tá ok, né? Verifica aí, Bruna. É só você solicitar. Oi, amiga. Beijo, Najara. Pessoal de Santana do Mundaú. Deve ser alguma coisa na sua tela, Bruna. Tá normal. Pessoal, tá vendo? Dá um retorno aqui porque fica mais fácil. Agora, ok? Aí você pede pra solicitar que eu te aceito. Márcia, beijo, amiga. Pessoal de Atalaia, obrigada. Saudades. Agora sim. Cadê ela? Aí. Agora tá vendo? Tô, agora tá ok. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Amiga, boa Boa... noite. Ô, Bruna, verifica se você tá no Wi-Fi. Se você estiver no Wi-Fi, é melhor você usar os seus dados. Porque aí não fica tão lento, porque a transmissão tá lenta. O ideal é você usar o seu pacote de dados do que é o Wi-Fi. Pode ser? Eu tá ok. Então, pra mim aqui não tá travando a imagem. Você quer tirar do Pra mim Wi-Fi? tá Você normal. prefere? Tá, já tirei. Já Tirou? tirei. Mesmo tirei, mas tá normal aqui pra mim. Ainda Tá tá travando normal? pra Acho que agora ti? vai. Não, acho que agora vai. Oi, Matheus. Oi, Rosana, minha amiga. Beijo. Gente, eu tô com a Bruna, essa amiga muito especial. Se alguém tiver alguma dificuldade, Ítalo, meu amigo pré-candidato de São Miguel dos Campos, um beijo grande. Se alguém tiver com alguma dificuldade de acompanhar a transmissão, por favor, nos avise, tá? Eu tô com a Bruna, do gabinete do prefeito de Belém do Pará. Eu vou só dar um resumo, peguei uma colinha aqui, porque essa mulher é tanta coisa também, né? Uma amiga do curso para a vida, né, Bruna? Dessa nossa paixão que nos uniu, que é a comunicação política. Então, Bruna cursou Direito e Administração. E aí, assim que começou na administração, se apaixonou pela comunicação, né? Inclusive, foi radialista no Belém do Pará e atuou em várias campanhas e pré-campanhas, né? Tanto na proporcional quanto na majoritária, não é isso? Quero que você se Isso. apresente aí, amiga. Eu sou Bruna, na realidade foi o que ela falou, quando eu ingressei no serviço público, né? Que é uma questão que eu sempre falo, né? A gente não tem concurso público para quem trabalha com marketing. E quando eu comecei na Secretaria de Direitos Humanos. Então, você é obrigado a desenvolver campanhas publicitárias, mesmo não entendendo nada disso, né? Até porque o recurso, o orçamento público, seja o orçamento fictício, seja o teu orçamento real, ele prevê uma cota muito pequena para as campanhas publicitárias. E principalmente no que você fala de políticas públicas direcionada, seja a direitos humanos ou seja a outra pasta, você sempre tem a necessidade de informar, de publicar, de
de oferecer informação para aquela população, onde buscar aquela política pública, de que forma acontece, como é que você pode valer seu direito. Então, a gente acaba virando publicitários, a gente acaba virando comunicadores para que a gente possa exercer a gestão pública. Aí eu me apaixonei, aí eu fui buscar as melhores graduações, onde estavam as melhores escolas sobre. Foi quando eu encontrei a nossa Rafa, esse amor, a Rafaela, lá na SPM, na Escola Superior de Marketing e Propaganda. E aí a gente vem tentando se aperfeiçoar, vem tentando buscar ferramentas para o nosso trabalho todo dia. Até porque, né, amiga, esse nosso ramo em que a gente escolheu atuar, por mais que por mais que a gente tente se aperfeiçoar, busque se aperfeiçoar, sempre tem uma novidade. Por exemplo, uma que não estava nos planos de ninguém jamais, inclusive quando nós fizemos o último curso recente em março, que foi a questão da pandemia, né? A gente não imaginava que isso aconteceria, como aconteceria e de que modo a gente vai agir agora diante do pleito, né, que se aproxima. E assim, é uma dinâmica, né? É uma profissão muito dinâmica, porque muda a realidade, muda o contexto, muda a forma de se comunicar, muda o modus operandi, vai mudando tudo. Então, não é uma receita de bolo, né? A cada dia a gente tem que ir desenvolvendo novas técnicas. É um eterno laboratório, é uma eterna escola. Eterna escola. E aí, Bruna, diante do roteirinho que a gente fez, até mandar um abraço, Ivan, de Anadia, Fabrício de Curitiba. Acho que é o seu irmão que está aqui, né, Bruna? Pessoal de Belém do Pará também. Mandar um abraço. Ângela, Jonas, vereador, Bel Correia. Então, a gente fez um roteiro, até para a gente deixar essa dinâmica, porque o tempo realmente é curto, para um assunto tão grande, né? Para um assunto tão extenso. E aí, o que é que você acha, enquanto profissional, que a realidade do Belém do Pará, a gente sabe que é um estado grande, né? Em que nós temos hoje o prefeito, ele não vai para a reeleição, né? Na sua realidade aí. Ele vai Não, fazer pretende colocar o sucessor, né? ele foi E aí, reeleito. em meio à pandemia, como é que você enxerga que um prefeito consegue transferir as ações de enfrentamento ao Covid para o sucessor? A sucessão, eu acho assim, que a pandemia foi, na realidade, uma grande prova, né? Foi um desafio para qualquer gestão, mas foi exatamente uma grande prova para balizar o eleitor também, né? Nós temos, por exemplo, na realidade de Belém, quando o prefeito assumiu a prefeitura, nós tínhamos apenas uma UPA. Aí você tira, né? Uma das nossas 27 capitais, apenas uma UPA. Diante dessa realidade, enfrentar uma epidemia seria uma catástrofe qualquer. A pandemia já foi muito dolorosa, perdemos entes queridos, perdemos amigos, perdemos munícipes. No entanto, no momento da pandemia, nós já estávamos indo para a quinta UPA. Nós já estávamos entregando mais 4 UPAs. Né? No decorrer do mandato dele, ele também tinha refeito os 2 prontos-socorros. Então, assim, ele criou um hospital de retaguarda, que esse hospital de retaguarda acabou virando o hospital referência para o Covid. Então, assim, para quem tinha uma política pública já feita, já foi um desafio. Tu imagina para quem não estava fazendo esse dever de casa. No entanto, a necessidade que a gente tem de informar o que se está fazendo nessa gestão, na gestão de Maceió e de tantos outros municípios do Brasil, a necessidade que a gente tem que informar
é bem menor da capacidade que a gente tem de informar. Então, eu acho que acontece muito contigo. Eu sei que tu toma conta de várias prefeituras e tu é muito apaixonada pelo que tu fazes. Então, assim, às vezes tu tá no entretenimento, ou no cinema, ou no restaurante, vira alguém e diz assim, mas o prefeito não faz nada. Aí tu vira que tu, como assessoria de comunicação, como responsável pela comunicação, tu tá a par de tudo que foi feito. Aí tu vira e diz assim, não, isso é uma loucura, como não faz nada? Tem isso, aquilo outro, fez A, fez B, fez C. Aí a professora vira, mas eu não sabia disso, vocês não falam, vocês não contam. Então, o munícipe, o eleitor, ele está sempre nessa seara, está sempre no local de fala de que não é informado, de que não sabe. É verdade. E sempre quem está na prefeitura acha que está informando muito e que já está falando muito. E no final, há delay aí nessa comunicação, onde a gente precisa ter mais instrumentos para comunicar, onde a gente precisa falar mais. Porque é até desleal alguém escolher, seja um vereador, seja um prefeito, dentro de um cenário que ela não conhece. Eu não vou votar nesse aqui porque ele não fez. Aí, depois da eleição, eu descubro o que ele fez. Mas as consequências já estão aí. É verdade. Bruna, inclusive o tema da nossa live, né, que é aquela questão, se o engajamento substituirá a perda com o distanciamento social, esse contato com o eleitor. Porque estamos diante realmente ainda estamos na pendência da resolução com relação ao calendário eleitoral, com relação aos eventos, né, o que teremos, o que será permitido, se teremos comícios, se teremos carreatas, enfim, os eventos que já fazem parte do calendário de uma campanha, né? E aí, você acha que esse engajamento das redes sociais, ele será suficiente para substituir esse contato esse não contato que teremos, esse distanciamento social com o eleitor? Essa tentativa de se comunicar com o eleitor através das redes sociais, ela já existe há uns 10 anos aí, né? Mas toda eleição a gente escuta de que agora essa eleição quem vai resolver são as redes sociais. A grande diferença e a grande atipicidade que essa eleição tem é a pandemia. Nunca vivemos uma realidade dessa. Nós ainda não sabemos. O próprio TSE, ele discorreu bastante acerca até agora, acerca dos novos prazos e acerca de que não vai haver biometria, né? A biometria que também era alvo de muitas críticas devido ao atraso, aos problemas que dá, mas, por outro lado, nós entendíamos que a biometria traria uma certa segurança a mais, né, na identificação desse eleitor. Então, assim, muitos candidatos ainda recusavam usar as redes sociais como esse canal de comunicação com o eleitor. Não gosto disso, eu não entendo nada disso, ou então transferia essa responsabilidade como um setor pequeno da sua campanha para fulano, para ciclano. Eu tenho um menino que cuida disso. Eu tenho uma menina que cuida disso, né? Um sobrinho, um vizinho. Um sobrinho, um vizinho. Meu filho que sabe mexer nessas coisas. E essa comunicação acabava sendo de forma... Olha, um abraço para a Sui. Olha, Rafa, que almoçou com a gente lá em São Paulo. Nossa, Sui. Tá aqui. Beijo. Deixa eu aproveitar então. Um beijo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar beijo agora. Para Júlia, minha advogada da Mulher Linda, meu amigo Geraldo, de Olho d'Água Grande, vereador Jaumir Santos, de São Miguel dos Campos. Daqui a pouco a gente dá mais oi. Minha irmã, meu cunhado de Curitiba, Monique Fabrício, minha tia de São Paulo. Tá todo mundo aí. Vai lá. Vamos lá.
Sim, Isso. seu Então, raciocínio. Então, assim, essa questão da transferência de responsabilidade. há 10 anos vindo essa construção, mas os políticos ainda não tinham essa certeza se essa modinha, se esse modismo, essa comunicação digital, ela iria influenciar realmente na campanha, porque ele já vinha de uma trajetória do corpo a corpo, do canela e goela, do toque pessoal com o Canela e seu eleitor, goela, ótimo. com a história do santinho na mão, com a história. Então, assim, agora deu uma nivelada espetacular, porque não se trata mais se eu acredito ou não. É o meio que eu tenho. Na realidade que nós estamos, até porque assim, dá uma nivelada de que todos vão precisar das redes sociais para fazer campanha, para se comunicar. Cria um paradoxo, porque as redes sociais não são para fazer campanha e não são para estar enchendo a cabeça do povo com conteúdo político, É né? verdade. As redes sociais têm o dever de entretenimento e de relacionamento, não é para fazer campanha. No entanto, acaba sendo um instrumento à medida que o nosso relacionamento com o eleitor vai ser a partir das redes sociais. Então, cria esse paradoxo. Por outro lado, diferencia o Brasil em suas capitais, em seus municípios, em sua região, em sua, na diferença que vai. Porque a pandemia se apresenta de uma forma em Belém que pode ser parecida, mas jamais vai ser igual com de Alagoas. As Exatamente. medidas sanitárias adotadas em Belém não vão estar validadas com as medidas adotadas no Rio Grande do Sul. Do Iapoque ao Juiz, cada um vai ter que lidar com a sua realidade local. Então, mais do que ter uma boa rede social, mais do que ter uma equipe de artilharia de rede social, esse novo candidato, desse novo momento, desse novo normal, ele precisa desenvolver ferramentas e vai precisar, sim, de um aparato técnico, porque muitas vezes a ferramenta que está funcionando em Belém não vai funcionar no Alagoas e vice-versa. Então, eu acredito que o engajamento vai substituir muito dessa campanha, muito, né? Muito. Principalmente para as pessoas que ainda não estão imunizadas, porque ainda não adquiriram anticorpos, que é o meu caso, por exemplo. Eu que não tive Covid, diante de uma possibilidade de aglomeração, eu tenho um comportamento diferente do que já teve. Né? E aí você Então, falou uma coisa, Bruna, só te interrompendo, você falou uma coisa essencial. Você falou com relação ao engajamento, que mais do que a gente ter o aparelhamento técnico e a artilharia, né, que a artilharia nada mais é do que os recursos humanos, né? E aí é uma das nossas perguntas. Você acha que esses cabos eleitorais da internet, porque a gente não teve tempo hábil de prepará-los. Nós que estamos, um beijo, Suzy, secretária de a Nadia Kaique de Santana do Mundaú. Gente, tem gente de um pouquinho de cada lugar do estado aqui, viu, Bruna? Vá falando aí do seu povo também, na medida do possível. Eu tô vendo que está entrando. E aí, nós não tivemos tempo hábil de nos preparar para isso e nem tampouco de transmitir para a nossa equipe como se dará, como será esses cabos eleitorais da internet. O que é que você julga como as principais funções, apesar de, como você bem pontuou, cada localidade vai ter a sua realidade. E aí a gente vai precisar de bom senso, né? De uma análise dia a dia, porque todos os dias está mudando, né? O cenário ele vem mudando a cada dia. E aí, como seriam as atitudes? A gente tem que esperar, porque planejamento, como se dará esse planejamento para os cabos eleitorais da internet? exatamente, essa pergunta é fundamental. Aproveitar também para dar beijo para o meu povo, meu amor que está assistindo, minha sogra,
equipe, que eu dependo dessa equipe, que a gente vai falar agora de equipe, vai falar desses recursos humanos, dessa equipe que, nossa, a gente sabe que sem a nossa equipe, sabe que muitas vezes é eu equipe, né, em determinadas Equipe, situações. mas a gente já conversou sobre isso, né? Graças a Deus a gente tem sorte, né? Que a É, gente tem pessoas que nos ajudam. Eu tô aqui com o é uma Dan, mas equipe. eu tenho um monte de gente que ajuda também. Eu agradeço demais a todos, sempre. É verdade. Aqui no apoio eu tô com o Ronaldo, daqui a Caio. pouquinho a gente fala com você sobre isso, tá? A gente vai entrar nessa sua questão aí do corpo a corpo. Pode deixar. Viu? Pré-candidato em Tô aqui com o Castanhal. Caio, eu tô aqui com o Gabriel, então também tô com essa equipe aqui. Então, bora lá. O que é importante nisso que tu falaste? Fundamental isso que tu falou. A gente tem que adaptar a realidade. Qual é a realidade? Nem todo mundo, nem todo candidato, né? Porque a gente tem aquela máxima, não vai entrar em política sem dinheiro, né? A campanha, ela demanda mesmo. E é uma máxima muito Meu Deus. simples. Quanto menos você é conhecido, quanto menos o seu nome, a sua marca é consolidada, mais você vai ganhar, você vai gastar. Porque você gasta muito para se tornar conhecido. Você gasta muito para se tornar ouvido. Você gasta muito para se tornar visto. Quem já é mais conhecido, gasta menos. Então, muitas campanhas não vão ter como contratar a Elane Rafaela para cuidar disso tudo, né? Uma das melhores profissionais do Alagoas, Imagina. nem toda a campanha vai conseguir. Mas o que eu posso fazer? Eu não consigo que a Rafa Fá cuide de toda a minha campanha, mas eu posso ver com ela como é que rola um treinamento para minha equipe. Ter a sua equipe treinada, porque assim, os de fora de casa vão ter que aprender com essa nova dinâmica. Mas É os de verdade. casa têm que estar com a lição na ponta da língua de como trabalhar nessa rede social. Então, é treinar, treinar e capacitar cada vez mais a sua equipe. As pessoas têm que entender qual é a função do Facebook, qual é a função do Instagram, qual é a função do WhatsApp. Porque muitas vezes o conteúdo é muito bom, mas a forma que você expõe esse conteúdo na rede social acaba atrapalhando. Por exemplo, se eu faço um vídeo de 10 minutos falando sobre o que eu penso sobre algo, eu vou ter que usar. Eu não vou poder usar ele no Facebook, onde a pessoa está buscando o entretenimento imediato e que vai assistir um vídeo de máximo 2 minutos. Então, assim, a gente tem que traçar essa estratégia. Eu acho assim, Rafa, eu acho que é muito importante os nossos Olha quem candidatos. entrou, Bruna. Olha quem entrou. Olha a honra, viu? Presidente Fernando Collor, Olha, o senador por ex-prefeito. Alagoas. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigada pela participação. Então, o eleitor, o que o eleitor quer saber? Primeiro, vou dar umas super dicas para vocês, tanto para os candidatos quanto para os eleitores, né? Qual é o grande diferencial dessa eleição agora? O eleitor quer saber. O eleitor vai votar em quem? Ou em quem ele conhece, ou em quem ele acredita, ou em quem ele confia. Esses são os caminhos. Essa não é uma eleição para dizer quantas pontes você vai construir, que você vai construir o hospital tal, que você vai fazer o asfalto tal, que você. Nós estamos num momento pós-pandemia se preparando para, com todo esse contexto que nós estamos tendo, nós estamos num momento em que as pessoas querem saber muito mais o que você pensa sobre. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Qual é a sua opinião sobre aquele assunto? As pessoas querem muito mais saber o que você pensa do que o seu potencial, do que vai fazer, do que pode fazer. As pessoas estão cansadas de promessa. Então, elas preferem mais confiar no teu caráter, na tua índole, nos teus princípios, do que naquela capacidade, muitas vezes até Doutora. orçamentária, do que pode fazer.
Então, você tem que se fazer conhecido, as pessoas têm que se conhecer. Então, agora, nesse momento, não fiquem perdendo tempo com o lançamento digital da minha campanha. Não sei se virou uma moda chata, é uma superprodução e ninguém tem audiência nenhuma. Ninguém quer saber agora quem é candidato ou quem não é candidato. É o momento Concordo em das pessoas. absoluto. E isso é o momento das pessoas saberem quem é você. Se dedique agora a construir sua reputação. Se você é defensor de uma pasta, se dedique aos conteúdos a essa pasta. Se não, faça-se fazer conhecer. Solidifique seu nome, a sua imagem, o que você pensa. Porque a rede social fala muito do que a gente pensa, do que a gente sente, do que é prioridade, né? Lembre que ninguém está no ritmo de eleição. Então não adianta ficar perturbando as pessoas, mandando mensagem, conteúdo eleitoral. Se uma vez por dia já é cansativo, que dirá 3, 4 vezes por dia, seja qual for a plataforma. WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Outra questão. Esse bombardeio, Bruna, e esse bombardeio e esse excesso de ferramentas e da oportunidade de disparar essas informações a todo momento, que está pegando realmente, que tem que nortear, que a equipe tem que estar preparada para nortear seus assessorados. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui para a doutora Fátima Santiago, vereadora por Maceió, uma das minhas assessoradas, que está aqui nos prestigiando. E a gente precisa norteá-los. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que ouvem bastante as nossas recomendações, Bruna, porque é isso que você está falando. A gente não pode simplesmente bombardear as pessoas diariamente com os nossos... o que a gente acha que está ok naquele momento, porque fica cansativo. E aí você deixa de ser o propenso candidato e até o candidato favorito daquela pessoa para ser o candidato que está apurrinhando e que eu não quero mais saber de você. Chega de informação sua. Né? Você perde um potencial de voto que você poderia converter em voto porque você se tornou incômodo para aquela pessoa. Você a cansou antes do tempo. 90% do eleitor só vai decidir quem vai votar nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, use esse tempo para que as pessoas saibam quem é você. Porque decidir votar em você vai ser já lá no final. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente cai em erro. E eu posso falar porque eu já tive dos dois lados da moeda, porque eu já fui candidata também. Então, a gente fica naquela de, ai, minhas redes sociais parada. Eu preciso correr lá para postar alguma coisa. E você acaba, muitas vezes, anulando a boa história que estava sendo construída. A rede social é isso, ela conta uma história sobre você, sobre o que você faz, sobre do que você gosta. Então, fique ligado em comunicação, time. É verdade. Deixa eu só um parênteses. Tá ok a imagem para vocês, só para a gente saber, porque aqui para mim o áudio da Bruna tá fugindo um pouquinho. Então, só para que a gente não perca, porque você está dando ideias maravilhosas, amiga. Essas dicas são valorosas e valiosas. E aí, para a gente estar explorando, para não ter nenhum tipo de problema. Só queria um feedback aqui do pessoal, se tá ok. Tá ok? Então tá, então vamos seguir. Bruna, o Lari, um beijo, meu amor. Jornalista incrível, assessora. Obrigada, vereador Jalmi. Obrigada, vereador Bel. Inclusive, o vereador Jalmi me deu... Obrigada, Dan. O vereador... Obrigada, meu criado. Tá bom, tá ok, já entendi. Obrigada. O vereador Jalmi me deu um apoio pro celular aqui, viu? Depois eu tiro foto. Tô arrasando. Então, Bruna, o Ronaldo, que é de Castanhal aí, né, que é do Pará, ele é pré-candidato a vereador e ele fez uma pergunta agora há pouco, que ele... acho que não foi uma pergunta, na verdade, ele falou sobre a dificuldade com relação a corpo a corpo, né? A campanha do corpo a corpo, que a gente sabe que vai ser a grande dificuldade, como a gente falou no início, que acredito que a substituição do corpo a corpo vai ser uma coisa muito delicada, principalmente em campanhas em municípios menores, que nós estamos acostumados realmente, né, com... Eu não sei como foi a frase que você usou, que eu nunca tinha ouvido. É corpo e goela, como foi? Canela e goela. Canela e goela. Essa é nova, essa eu vou adotar. Então,
O que é que você acha disso? Vamos responder ao Ronaldo? O Ronaldo é um querido, beijo, Ronaldo, é um pré-candidato, ele é muito atuante, viciado em política como a gente, né? Consome muita política, é um referencial numa cidade próxima daqui, que é Castanhal. Queria aproveitar também para mandar, olha, quando vier aqui me visitar, Rafa, que eu já te convidei milhões de vezes para conhecer minha terra, eu vou te levar lá no Chalé da Ilha, que é uma ilha que tem bem aqui na frente, que é a Ilha do Cumbu. Nossa, lá o Wagner, o dono de lá, é um querido, vai te ensinar um peixe que tem aqui, que o nome é avoado. Mas depois te conto mais essa história. Então, Nós olha só. vamos nos visitar mutuamente, nós vamos trocar essa visita com fé em Deus, depois da pandemia, depois dos nossos candidatos vitoriosos, aí a gente comemora. Mas vamos lá. E aí, o que acontece, Ronaldo? Tem que pensar o seguinte. Na campanha, a gente tem aquele período que o carro-som passa chamando o pessoal para o comício tal. Vamos lá, vamos ouvir fulano, vamos ouvir ciclano, vamos ouvir beltrano, né? É o início de um corpo a corpo para ele começar a se colocar, né? Então, nesse momento em que está sendo definido pelas autoridades competentes como vai funcionar esse corpo a corpo, esse momento é um momento de se preparar para o inverno, né? A gente aprende que a cigarra passou o ano todo cantando enquanto a formiga trabalhava, e no inverno a gente não aprende isso assim. A eleição é assim também. Você tem que buscar, nesse momento, banco de dados. Números de WhatsApp, lista de transmissão, e-mail. Só lembrando da dica anterior. Tudo Isso. dentro, né, de um controle sem ser excessivo. Exatamente. Porque essa ânsia de se mostrar e de bombardear o eleitor com o conteúdo, ela pode causar o efeito contrário, não é isso? Exatamente. Não é hora de mandar nada. É hora de saber para quem você vai mandar quando chegar a hora. É hora de captar os dados. Cadastrar cada vez mais pessoas, descobrir quem é seu público, né? Que muitas vezes quantidade não é qualidade. Descubra quem é seu público-alvo, quem são as pessoas. Sabe que vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes você faz uma postagem, tem 10 comentários. O candidato não responde a esses comentários. Ou quando responde só se alguém faz alguma crítica, né? Esquece de responder aqueles que estão lá te dando apoio, aqueles que estão lá. Então, a pessoa que está do teu lado, que te admira, que te acompanha, você precisa fazer manutenção de atenção. Manutenção. O tempo que você está preocupado com o que você vai postar na sua rede social, se preocupe em dar uma olhada nos comentários que você não respondeu. Excelente. Os directs que você não respondeu. Beijo, André. André fez curso com a gente, Bruna. Quem? O André fez curso com a gente, André Santana do Mundal. Beijo. Meu advogado também, que dá um show, que uma mulher que fala que só como eu, precisa de uma equipe fantástica, né? O doutor Hugo, meu carinho para o Hugo e para toda a sua equipe, tá? Então, aí voltando como você estava falando, é hora de captar, né, as informações e a questão do feedback, da manutenção do contato, da manutenção né, de quem te dá atenção. Exatamente. Então, você tem que cuidar, não é só plantar. O dia da eleição vai ser o dia de colher. Mas você precisa regar com atenção, conversar mesmo. E aí, você está gostando? Você gostou daquilo que eu postei? Você não vai ter recurso para pedir uma quali, para encomendar uma quali, Não. Você tem que fazer sua própria pesquisa. Você tem que conhecer o que o seu público quer ouvir. E você tem que estar armado, municiado desses cadastros, desse público-alvo. Porque se não puder ir com a goela e canela,
se não puder bater de porta em porta, se eu não estou recebendo visita dos meus parentes, porque eu estou com medo da pandemia, que dirá botar um desconhecido dentro de casa para falar sobre política? Entendeu? Então, vá se preparando no seu cadastro, nos seus dados importantes de quem é esse público que você vai precisar se comunicar muito até o dia da eleição. Bruna, você entrou agora num campo muito, muito bom. Foi ótima pergunta do Ronaldo, que realmente já era um dos tópicos que nós iríamos abordar, que é essa questão do corpo a corpo. E aí eu lhe pergunto, nós temos aqui vários vereadores nos acompanhando, pré-candidatos, né? A vaga mais uma vez. E aí, para esses candidatos menores, principalmente das cidades, consequentemente, menores também, o que eu recomendo, hoje eu estava conversando com alguns deles, de já pensar para ontem em organizar as redes sociais, né? Que é o que você está falando com relação à campanha. Então, a gente usar esse tempo da pré-campanha, antes do dia 26 de setembro, chegou agora o meu amigo Gidel Aprígio, que é vereador lá de Anadia, organizar as suas redes sociais, não é isso, Bruna? Para a gente ter tanto o Instagram, o Facebook ainda é unanimidade, pelo menos aqui no interior alagoano. O Facebook ainda é unanimidade. Não sei como é a sua realidade aí no Pará. Então, o Facebook, por exemplo, tem uma pegadinha que muita gente ainda não sabe, que talvez não esteja preparado, que é com relação à fanpage. Que através da fanpage nós temos o gerenciador de anúncios e de forma legal, o vereador, o candidato, ele pode pagar para impulsionar, isso entra na sua prestação de contas da campanha, e muita gente não sabe. Isso é uma arma que você vai poder usar muito e que, infelizmente, muita gente está leigo ainda no assunto. Exatamente. Assim como nós entendemos que nós precisávamos muito do Facebook, antes que nós entendêssemos isso, o Facebook já tinha entendido que se a gente precisa dele, a gente tem que pagar um preço. Tem que pagar, exato. Então, o que nós chamamos de engajamento orgânico, que são as nossas postagens, que nós fazemos de forma gratuita. Eu vou lá e vou postar um texto, um vídeo, uma foto e não vou impulsionar. É o Facebook que determina quem vai ver essa publicação ou não. Exatamente. Então, o Facebook vai distribuir para aquelas pessoas que estão mais próximas a você ou que têm mais interação com a rede. Então, um amigo que não tem olhado recentemente o seu Facebook não vai ver. Os seus amigos da escola, que você não está ultimamente tão contato, não vão ver. Aquelas pessoas que não te conhecem, mas que poderiam dar a tua ideia do caramba, não ver. Então, a única que você tem de quebrar, de furar a bolha, que o Facebook ele te dá uma bolha gratuita. Mas você tem muito mais do que aquela bolha. Então, a única forma que você tem de furar essa bolha é através do impulsionamento. E atenção, candidatos, a Justiça Eleitoral tem um entendimento sobre esse impulsionamento, que ele precisa ser contínuo, ele precisa ser um hábito seu. Ele não pode ser uma ferramenta de última hora para eleição. Então, não adianta você nunca ter impulsionado e na eleição tentar impulsionar, que isso pode ser mal interpretado pela Justiça Eleitoral. Então, comece devagarzinho agora. E não precisa ser conteúdo eleitoral, como a gente fala. Impulsione algo que fale de você, que mostre você. Lembrando, né, Bruna, que muitos candidatos, só voltando à historinha do interior, muitos candidatos, eles têm perfil do Facebook. Isso. Mas, para o impulsionamento, eles vão precisar de uma fanpage. A hora de construir essa fanpage, quer dizer, já estamos atrasados,
se a gente for pensar no calendário, né, que o tempo voa, mas a hora de construir a fanpage é para ontem. Por quê? Ele, como pessoa jurídica que será, que todo candidato, né, vai ter o seu CNPJ, ele tem que ter ciência que para patrocinar, impulsionar, ele vai precisar estar acessível ao gerenciador de anúncios, que foi o que você bem falou. Antes da gente saber que ia precisar do Facebook, o Facebook já entendeu que tiraria proveito disso, né? Então, a gente precisa, nesse momento, é aquilo que eu falei, a gente precisa de uma orientação mínima, né? Não dá para a gente ser amador quando a gente vai disputar. Tá ruim o áudio. Eleição a cada vez mais é campeonato de profissionais. Verdade. De profissionais, e os que ganham são os atletas de alto rendimento. Então, não adianta você não estar acostumado a caminhar, você não está acostumado a correr e decidir do dia para a noite fazer uma maratona que você não vai ter fôlego. Então, comece a sua principal vitrine de performance, de mostrar quem é você, será as suas redes sociais. Comecem a arrumar agora. O pessoal do Nordeste tem muito costume do pessoal do Norte também. A gente arruma a casa para receber visitas. Durante o período eleitoral, essa sua casa, que é a sua rede social, vai ser muito mais visitada. Deixa ela sempre arrumadinha, sem poeira, varrida, bonitinha. E limpeza e organização sempre vai ser a maior forma de conquistar. Não, você falou uma coisa que é fantástica, que é da nossa realidade, claro. E trazendo para o contexto da eleição, você falou também agora há pouco, Bruna, sobre essa questão do não se vende o invendável, digamos assim, né? Eu não vou pegar um candidato que nunca participou de uma maratona e colocá-lo para correr neste momento. Então, a hora é de se preparar. E aí, como nós estamos tentando nos preparar e nos adequar a esse novo normal, que ainda está uma grande interrogação de como tudo se dará, a gente tem a única certeza que nós temos é que acontecerá ou não, mas a certeza até hoje que nós temos é que acontecerá o pleito no primeiro turno em 15 de novembro, né? Nós temos o calendário com relação às datas, que é com relação às convenções, com relação aos registros das candidaturas, o início da propaganda e o dia do primeiro turno e do segundo. Porém, como isso se dará, nós não sabemos. Você pontuou bem. Como é que eu estou na minha casa, isolado, sem receber a minha família, sem encontrar com a minha família há meses, e simplesmente vou abrir minha porta para receber o meu... Pode até ser o meu candidato, mas isso não implica dizer que eu queira vê-lo. Como é que a gente vai fazer, né, esse planejamento? Como a gente vai simplesmente mandar os candidatos às ruas? Eles não podem simplesmente forçar a situação. Não é verdade? E aí... O que é que hoje já está se cogitando, né? Que criam nomes, que é o live início. E aí eu acho que vai ser uma grande dificuldade também. Eu não sei se seria uma alternativa. E aí eu te pergunto, vamos falar de uma majoritária, por exemplo. Eu não sei se eu tenho colocar um prefeito, que aí a gente está numa campanha difícil, né? Nosso opositor difícil, um exemplo. E aí eu coloco ele lá na live a gente não pode simplesmente ignorar os comentários. E aí vai que numa dessas... Não tem preparo para isso, Bruna. Porque ele vai ler o comentário negativo. Eu não tenho garantia de que ele não responderá. Eu não sei se isso vai viralizar. Como as pessoas irão receber essa resposta. Entendeu? Então, o que é que você acha disso? Você acha que é necessário entrar nessa onda? Se é que isso vai pegar mesmo? Rafaela, posso fazer uma analogia para ti do seguinte. Eu vim da defesa e do enfrentamento à violação aos direitos humanos. Foi o que me trouxe à política, foi o que me trouxe ao serviço público, né? O que eu assisti nesse explodir das redes sociais e das campanhas, principalmente das campanhas machistas, autoritárias, de segregação,
aquele negócio que dividia aqui meio o Nordeste do resto do país, o Norte e o Nordeste, aquela briga, né? O que que eu percebi? Infelizmente, o avanço das redes sociais, ele trouxe um efeito colateral. Ele deu coragem aos criminosos covardes. Então, nós temos muitas pessoas que vêm às redes sociais buscar entretenimento, buscar informação, buscar relacionamento, seja qual nível for, de amizade, amoroso. No entanto, existem pessoas que jamais professariam o ódio num comício, numa reunião ampliada, porque não tem coragem. Né? Aqui no Norte a gente diz que não tem peito. Não tem Aqui no Nordeste também. Não tem coragem para se expressar de uma forma ofensiva, de uma forma marginalizada, mas atrás do smartphone, atrás de um PC, se torna um covarde, que eu particularmente chamo de covarde corajoso digital, né? Que é aquele que é muito macho e é muito corajoso nas redes sociais. E nós estamos vendo, inclusive, Bruna, eu acredito que se você começar a fazer a mensuração do resultado, que é o que a gente, né? Você sabe que tem pessoas da sua equipe especializada em fazer essa mensuração de resultado, nós notamos que quando a gente coloca para impulsionar e que tem lá a palavra-chave político, tem uma série de robôs que já estão preparados para destruí-lo, né? Isso não é fato? Você já está acompanhando essa realidade aí, né? Já estão. Então, qual é os profissionais de marketing e os candidatos têm que entender o seguinte. Na internet, no olho a olho, é possível você fazer um discurso e ter um diálogo. Né? Se você vai escolher live como ferramenta de divulgar o que você pensa, de divulgar o que você acha e que você não está preparado para... Ou se algum comentário... Porque, assim, a gente que vem da comunicação, a gente já está mais acostumado a lidar com esse tipo de como você vai reagir diante desses haters, né? Olha, até agora na nossa live ainda não foi poluída por nenhum hater, mas poderia. Não, poderia, claro. Mas poderia, né? E eu e a Rafa já teria mais esse discernimento de saber como lidar. Mas muitas vezes, principalmente dos municípios mais afastados, onde a gente não tem uma resposta imediata da própria rede e a gente não tem tanta capacitação desses nossos artilheiros digitais, quanto menos problema, menos problema. Então, você tem na live a possibilidade de desativar os comentários. Se você não tem estrutura para lidar com esses... Numa festa onde você é convidado a só ouvir, só um fala, nunca vai ser uma festa muito agradável, porque as pessoas querem ouvir e querem ter a liberdade de falar. Exatamente. No entanto, entre sempre num campo com... Porque a ideia de que a Xuxa ensinou lá atrás que o importante é participar não serve para campanha, tá? Porque em campanha a participação só traz experiência. Tá? Verdade. A gente quer tem que entrar para ganhar. Então, ganhar. Tudo que você se prestar a fazer no decorrer da sua campanha eleitoral, se predisponha a ganhar. Se o cenário não é positivo para uma live, não faça. Você não é obrigado. Você pode se comunicar através de vídeo. Você pode se comunicar através de pequenos vídeos. Não tem coisa mais gostosa do que um vídeo de 30 segundos. Não te cansa, é tempo suficiente para você falar sobre determinado assunto. Você consegue colocar interatividade. Quem tem dificuldade de pacote de dados consegue assistir. Uma ferramenta barata e que hoje é recorde de audiência no Brasil.
E as pessoas não sabem, é o tal do status do WhatsApp. Porque você põe R$ 10 de crédito no seu celular e você tem um WhatsApp limitado para o mês todo. Então, é extremamente democrático. E a grande parte dos candidatos não utilizam, né? Ótima Não dica. utilizam. Não utilizam. Eu vejo candidatos, por exemplo, eu vejo vários candidatos, seja do parlamento, seja do executivo, que não utilizam. E hoje, em vários momentos, a audiência do status do WhatsApp ganha da novela da Globo, ganha do futebol, principalmente na hora do intervalo. Terminou a minha novela preferida, terminou meu jogo, eu vou já dar uma olhada onde é o primeiro lugar que eu vou? No WhatsApp. Quando você pega o telefone, você vai checar se alguém lhe chamou ou se alguém falou com você. O primeiro contato dessa arma que se chama celular é o WhatsApp, né? É o WhatsApp que desfaz casamento, que faz casamento, que faz acordos, que junta acordos e é a nossa maior audiência. O perfil do WhatsApp te dá a possibilidade de dividir um vídeo de 1 minuto em 30 e 30 segundos. Ele te dá 30 segundos de interação. Ali, você vai estar falando só para o seu público, para as pessoas que têm seu contato, que deveriam ser os seus amigos, seus parceiros. Busque voto nessa sua primeira lista, que é a lista do seu celular. Pegue 30 segundos e fale o que você acha, o que você pensa. Você vai ter, enquanto todos os outros candidatos estão esperando o horário eleitoral para começar a falar quem são, o que pensam e o que vão fazer, você está com o horário eleitoral nas suas mãos para fazer campanha. Dica maior, use o status do WhatsApp. Amiga, Daniel tá aqui me falando, o tempo tá acabando e a gente precisa deixar essa live salva. Então, a gente tem que acabar antes de... Eu não esperava menos de você, Bruna, já lhe disse isso. E se nada der certo na nossa vida, você vai ser... Eu vou ser sua empresária de stand-up comedy. Já lhe disse. Você faz um humor inteligentíssimo, uma mulher incrível. E assim como o Darlan falou conosco na nossa live há 15 dias, que você conhece também, Darlan Campos. Excelente profissional. Eu acredito muito que a gente pode trazê-los para Alagoas. Eu acho que a gente precisa de um curso presencial. Tem muita gente interessada no assunto, tanto do nosso ramo que está iniciando, que já está inserido, quanto os próprios políticos. Então, eu acredito que a gente pode explorar mais isso, amiga. Mas vamos agora agradecer, os agradecimentos finais aqui, para a gente deixar salva a live para quem quiser assistir novamente. Eu queria aproveitar, inclusive, a audiência do nosso presidente da Câmara, o Mauro Freitas, que é um dos assessorados também, que outro dia ele falou uma coisa muito interessante para mim. Que ele virou para mim e disse: Bruna, eu não sei se a minha rede social é ruim. Eu sei que ela já foi pior. E eu tenho a certeza de que eu preciso melhorar. Então, assim, o respeito que ele tem para os profissionais dessa comunicação e a necessidade que ele tem enquanto já um político vitorioso, já uma das pessoas cotada para ser um dos vereadores mais votados, mas não abre mão de se aprimorar nessa. Então, vamos para o marketing digital eleitoral, que esse vai ser o caminho. Rafa, muito obrigada. Quem dera todos te conhecer. Olha, muita gente reclamou comigo que queria te adicionar e o teu perfil é fechado. É só homem ver uma mulher linda dessa, ainda mais se eles tiverem a glória de conviver com você. Amiga, eu não quero abrir esse meu perfil, é uma briga esse negócio, mas vamos ver. Prefeito Zé Adelson, obrigada. Então, só tenho a te agradecer. O meu assessorado tem que salvar essa live, porque a gente fez muita dica legal. Beijo. E eu já estou recebendo pedidos para a gente repetir a live. Então, vamos ver uma agenda aí para a gente repetir. Obrigada! Então, só mandar um beijo grande para todos os vereadores de São Miguel dos Campos que estão aqui acompanhando. Meus amigos vereadores Diana Dias, Gidel, Carlos. Gente, eu fico com medo de falar o nome e esquecer de alguém. Karine, Larissa Ferro, Larissa Sátiro. Minhas amigas Vivi, eu vi que está por aqui também. Vi a Beth entrando, são assessoras
excelentes também daqui do estado, Bruna. E certamente vamos repetir a dose, amiga. Beijo, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos também. Beijo, gente. Vou deixar salvo aqui. Acompanhe. A próxima live, tudo indica, é com Gilmar Arruda, que é da Assembleia Legislativa, da Escola da Assembleia Legislativa de São Paulo. Um cara fantástico também, Gilmar. Vai estar conosco em breve. A gente anuncia. Vou assistir Beijo também. Obrigada. Tchau, amiga. Obrigada por tudo.